Tá bom, vamos fazer uma questão mais puxada aqui. Uma questão que caiu no ITA 2011. Apesar de ser do ITA, é uma questão que envolve trinômio do segundo grau. Quer dizer, é matéria de ensino fundamental, né? Então, tá no estilo do Colégio Naval. Olha só, determine todos os valores de M reais, tais que essa equação aqui, que é uma equação do segundo grau, tenha duas raízes reais distintas e maiores que zero. Vamos escrever a equação aqui. Aqui, ó, tem x ao quadrado, x e aqui o termo independente. Tá, a primeira coisa, eu quero que as raízes sejam reais. Vamos botar aqui, raízes reais. Raízes dessa equação tem que ser reais e tem que ser positivas, né? Maiores que zero. Maiores que zero. Primeiro vamos ver para elas serem reais. Para as raízes serem reais, a gente tem que obrigar a acontecer o quê? Delta maior ou igual a zero. Não, mas ele pediu raízes reais e distintas, tá? Reais distintas. Então não é delta maior ou igual, é delta maior que zero. Porque se delta for igual a zero, você tem raízes reais iguais, né? Se você quiser reais e distintas, é delta maior que zero. Então eu tenho o delta daqui, tá moleza tirar isso? Vamos fazer. Delta maior que zero. O delta é B2 menos 4AC. B2 menos 4AC. Tem que ser maior que zero. Então isso aqui vai ficar assim. É 4m ao quadrado. B2 menos 4AC. 4, o A vale 2 menos M. E o C vale M mais 2. Isso tem que ser maior que zero. Bom, eu posso simplificar todo mundo por 4. Eu vou simplificar todo mundo por 4 e eu vou efetuar esse produto aqui. Isso aqui é o produto da soma pela diferença. Então isso vai ficar assim, ó. Já simplificando por 4, vai ficar m ao quadrado menos... Já simplifiquei esse 4 e fazendo esse produto da soma pela diferença, isso aqui vai ficar 2 menos m vezes 2 mais m, que vai ficar 4 menos m ao quadrado. Isso tem que ser maior que zero. Então isso aqui vai ficar m ao quadrado menos 4 mais m ao quadrado maior que zero. Vou juntar o m ao quadrado, 2m ao quadrado. Menos 4 é maior que zero. Agora ainda simplifica por 2. M2 menos 2 é maior que zero. Qual é a solução disso aqui, hein? Tem muita gente que vai fazer, chega nessa hora, erra, né? Erra porque faz isso aqui, ó. M ao quadrado maior que 2. Até aqui tá certo. Aí o cara vai lá e faz assim, ó. M maior que raiz de 2. Tá errado. Tá faltando uma coisa. M maior que raiz de 2 ou M menor que menos raiz de 2. Isso aqui é uma inequação do segundo grau. Ó, se a gente fosse fazer pelo gráfico, seria isso aqui, ó. Se você tivesse essa inequação do segundo grau aqui, ó, x ao quadrado maior do que x. Ou que x não, desculpe. X ao quadrado maior que 2. Você ia fazer aqui o gráfico de x ao quadrado. X ao quadrado é isso aqui, ó. X ao quadrado. Esse gráfico aí, né? 2. Quem é 2? 2 é isso aqui, ó. É uma reta y igual a 2. Você quer que o x ao quadrado seja maior que 2. Quando que isso aqui vai acontecer? Olha, vai acontecer nessa região. Toda essa região aqui. Que número é esse aqui? É raiz de 2. E também vai acontecer nessa região. Porque o x ao quadrado vai ser maior que 2. Que valor é esse aqui? Menos raiz de 2. Então você tem essa solução aqui.
Tá? Então muita gente chega nessa hora aqui e erra. Então o certo aqui é colocar isso aqui. M maior que raiz de 2 ou M é menor que menos raiz de 2. A gente pode representar isso aqui como um intervalo. Aqui você tem o raiz de 2 e aqui você tem o menos raiz de 2. Aqui é maior e aqui é menor. Então é desigualdade estrita. Então a gente coloca aqui uma bolinha aberta para indicar que esses números não estão valendo. Então ou M é maior que raiz de 2 ou o M é menor que menos raiz de 2. E você ainda pode escrever isso aqui na forma de intervalo, né? Como é que a gente escreveria isso aqui na forma de intervalo? São esses dois intervalos aqui unidos. Aí vocês colocariam assim: M pertence ao intervalo que vai de menos infinito até raiz de 2, ou menos raiz de 2. É aqui intervalo aberto para dizer que não está valendo o menos raiz de 2. Você não quer igualdade, você quer que seja maior isso aqui. União com o intervalo que vai do raiz de 2, intervalo aberto aqui, até o infinito. Então, isso aqui é a primeira condição que você tem que obedecer. É para que você tenha raízes reais distintas. O delta tem que ser maior que 0. Então, qualquer coisa que você conseguir daqui para frente, você tem que fazer interseção com isso aqui. Você não pode ter o M valendo 0, 1, 2, nada disso. Só acima do raiz de 2 ou então abaixo do menos raiz de 2. Muita gente erra isso aqui e erra a questão, né? Essa questão aqui era uma questão discursiva do ITA, tá? Mesmo que você acabasse não usando isso aqui, se você não fizesse essa parte, errava lá uma parte da questão, não ganhava o ponto integral. Olha, então fazendo aqui com que as raízes dessa equação do segundo grau sejam reais e distintas, ou seja, delta maior que 0, a gente encontrou essa condição aqui. O M tem que ser menor que menos raiz de 2 ou então maior do que raiz de 2. Agora, a outra coisa que o problema pediu. Essas raízes têm que ser positivas, não é isso? Então, como é que a gente obriga as raízes a serem positivas? O jeito mais fácil de você obrigar dois números a serem positivos é você fazer aqui. Isso aqui, ó. Você obriga eles a terem um produto positivo. Isso é suficiente? É. Na verdade, você quando obriga o produto a ser positivo, você não está obrigando as duas a serem positivas. Você está obrigando elas a terem o mesmo sinal. Ou seja, ou as duas são positivas, ou as duas são negativas. Né? Então, quando você obriga um produto das raízes a ser positivo, você está obrigando a acontecer uma dessas coisas aqui. Então, você tem que colocar mais uma segunda condição. Ou seja, vou fazer a interseção, vou adicionar essa condição. Você vai fazer com que a soma seja positiva. Então se a soma é positiva, não pode ser menos menos. Não pode ser uma negativa e outra negativa, né? Então você vai estar garantindo que você vai ter mais mais. Então faz isso, obriga o produto a ser positivo e a soma a ser positiva. Legal. Então vamos ver, como é que é a forma do produto das raízes? Se você tem uma equação do segundo grau da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, produto é c sobre a. É assim que a gente encontra o produto das raízes. Você obriga então o c sobre a ser positivo, e aí você tem que fazer ainda isso aqui, ó, para a soma ser positiva. Qual é a fórmula da soma? A soma é menos b sobre a. Então, menos b sobre a também tem que ser positivo. Só que o a, b e c são esses valores aqui. 2 menos m, 2m e m mais 2.
Então, essas condições, veja bem, não esqueça disso. Você tem que fazer um E dessas duas condições, ó. E é interseção. Então, você vai fazer isso aqui, vai achar um intervalo como resposta, aqui vai achar um outro intervalo, e aí você vai fazer a interseção desses dois intervalos. Bom, fazendo C sobre A maior que zero, olha aqui, ó, C sobre A é isso aqui, ó, M mais 2. Esse é o C e o A é isso aqui, 2 menos M. Tem que ser maior do que zero. Eu tenho que resolver essa inequação. E eu tenho que fazer E, quer dizer, vou fazer a interseção com isso aqui, ó, menos B sobre A maior que zero. Menos B tá aqui, ó. Vai ficar menos 2M. Menos 2M é menos B sobre A, por isso que entrou um menos aqui. Sobre A, que é 2 menos M, e isso vai ser também maior que zero. Então, assim você está obrigando a ter o produto das raízes positivo e a soma das raízes positiva também. Vamos resolver isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de 1. Eu vou chamar isso aqui de 2. Eu vou fazer a interseção desses dois resultados. Vou botar aqui o sinal de interseção. E depois eu ainda tenho que fazer a interseção disso tudo. Vamos colocar aqui. Eu vou pegar tudo isso aqui. Vou fazer a interseção com aquela outra condição. Essa condição aqui que a gente já encontrou. Que é para você ter o delta maior do que zero. Tem que fazer a interseção com isso aqui. Então nós temos que obrigar o produto das raízes a ser positivo. E nós vimos que isso aqui fica reduzido à seguinte inequação. Produto das raízes, C sobre A, né? Então o produto tem que ser positivo e a soma também tem que ser positiva. Vamos primeiro resolver aqui o caso do produto. Olha só. Como que a gente resolve isso? Nós temos aqui duas expressões, elas variam de acordo com M. Eu quero que seja positivo. O que eu tenho que fazer para descobrir quais são os intervalos em que essa expressão é positiva? Nós vamos analisar o sinal do numerador e o sinal do denominador. Então nós vamos fazer um quadro de variação de sinal. A gente coloca aqui essa expressão do numerador e essa expressão do denominador. Aqui em cima nós colocamos uma reta com os valores críticos. Quer dizer, quais são os valores que me interessam aqui? Os valores críticos são aqueles valores que fazem essa expressão aqui virar zero e essa expressão virar zero. Então, quando é que essa expressão aqui é zero? Quando M vale menos 2. Deixa eu colocar aqui. M igual a menos 2 é um valor crítico. E quando é que essa expressão aqui vale zero? M é igual a mais 2. Também é um valor crítico. Eu vou colocar isso aqui. E tem outros valores críticos também que a gente localizou ainda agora. Lembra que a gente colocou lá que fazendo o delta maior que zero, a gente encontrou que o M está nesse intervalo aqui, que é de menos infinito até menos raiz de 2, união com raiz de 2 até mais infinito. Pois é, então a gente tem também pontos críticos, menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Então a gente tem que colocar todos esses pontos críticos aqui na ordem correta. 2, menos 2, raiz de 2 e menos raiz de 2. Vamos colocar aqui, o menos 2 é o menor de todos eles, né? Então vamos colocar aqui o menos 2, o maior deles é o 2. E a gente tem esses outros pontos críticos aqui, menos raiz de 2 e raiz de 2, que eu vou colocar depois. No momento, eu estou interessado só nesses aqui. São os pontos que anulam o numerador e anulam o denominador. Agora nós vamos anotar aqui quando que esse camarada aqui vale zero. Ele vale zero quando M valer menos 2. Então vamos colocar aqui. Zero. Bom, quando o M for maior do que esse valor, ele vai ter um valor positivo. E quando o M for menor do que isso aqui, ele vai ter
essa expressão vai ser uma expressão negativa. Então eu estou estudando a variação de sinal dessa expressão, m mais 2, de acordo com o valor de m. Eu tenho que fazer a mesma coisa para essa outra expressão. Quando é que ela vale 0? Ela vale 0 para m igual a 2. Só que aqui, m igual a 2, eu não vou colocar 0, vou colocar x para indicar que é proibido, tá? Você não pode, eu devia desenhar uma caveirinha aqui, você não pode ter um denominador 0. Então não podemos deixar o m valer 2, porque senão esse denominador aqui seria 0. E o sinal? O sinal vai ser positivo para onde? Bom, vai ser positivo, vamos pegar um valor próximo aqui, 3. 3 está para cá. 3 vai dar 2 menos 3, vai dar menos 1. Então, vai ser negativo nesse intervalo. E a expressão vai ser positiva daqui para cá. Toda a vida positiva, tá? E agora nós vamos ver o sinal do resultado. Olha aqui valores críticos. 0 dividido por um número positivo vai dar 0. Então, para menos 2, essa expressão vai valer 0. E aqui essa expressão vai ser proibida porque você vai ter um denominador 0, não pode. Então o m não pode valer 2. Agora, daqui para a direita, vamos ter um número positivo dividido por um número negativo. Então isso aqui vai dar um resultado negativo. Aqui nessa região, de menos 2 a mais 2, nós vamos ter dois números positivos sendo divididos. Então o resultado vai ser positivo. E aqui para a esquerda, ou seja, para m menor que menos 2, nós vamos ter um número negativo dividido por um número positivo. Isso vai dar, então, negativo. O que eu quero como solução da minha equação? Eu quero que essa expressão seja positiva. Então, ela vai ser positiva onde? Nesse trecho. Aqui, o sinal de mais, né? De menos 2 a mais 2. Então, a solução... Ou seja, o intervalo que vai fazer com que essa expressão toda seja positiva é esse intervalo aqui, ó. De menos 2 até mais 2. Esse intervalo. Então a gente poderia escrever como solução para que nesse intervalo essa expressão seja positiva, eu poderia colocar assim, ou você escreve que o m tem que estar compreendido entre 2 e menos 2, pode escrever desse jeito, ou então você coloca assim, o m pertence ao intervalo de menos 2 a mais 2. Pode escrever desse jeito ou desse jeito. E os extremos do intervalo, eles estão incluídos ou não? Não estão incluídos, porque você não quer que seja maior ou igual a 0. Se fosse maior ou igual a 0, você iria aceitar esse menos 2 aqui, que você poderia ter 0 aqui no numerador. Mas esse aqui é bola aberta, porque você não pode anular um denominador. Então, esse intervalo aqui é a solução dessa condição, ou seja, o produto tem que ser positivo. E a gente tem também que fazer com que a soma dessas raízes dessa equação seja positiva. Então vamos lá, soma positiva. Então a gente já calculou a expressão da soma das raízes, que é menos b sobre a, que deu isso aqui. Fizemos isso ainda agora. Isso aqui tem que ser positivo. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos construir um quadrinho de variação de sinal, só que agora com o numerador menos 2m e com o denominador 2 menos m. Então vamos lá fazer isso. Numerador menos 2m, denominador 2 menos m. Os pontos críticos aqui, vamos colocar alinhados aqui para facilitar depois quando a gente for fazer a interseção, para ficar melhor para visualizar. Então vamos marcar aqui os pontos críticos. Vamos deixar o menos 2 embaixo do menos 2, o 2 embaixo do 2 e assim por diante, tá? Pontos críticos, m igual a 0. m igual a 0 anula esse numerador, né? O 0 está justamente aqui no meio, entre o 2 e menos 2. Então vamos colocar aqui no meio para ficar organizado, 0.
E aqui o outro ponto crítico é m igual a 2, porque anula esse denominador. M igual a 2 está aqui. M igual a 2. Então estão esses dois pontos críticos aqui. O que vai acontecer aqui com os sinais e com essa questão do zero? Olha, o numerador vai ser 0 quando a gente tiver m igual a 0. Certo? Então vamos deixar o 0 aqui. Essa região aqui vai ser, essa expressão menos 2m, vai ser positiva ou negativa? Vai ser negativa, porque você está pegando um número positivo, maior que 0, e está colocando menos ele, vai dar negativo. E essa região para cá, para m negativo, essa região vai ser positiva. Você é positivo, positivo. Agora, 2 menos m para m igual a 2, nós vamos ter aqui um valor proibido, que nem a gente teve aqui. Aqui é a mesma coisa, valor proibido. O m não pode valer menos 2, aliás, o m não pode valer 2, porque senão ele anularia esse denominador. Bom, essa expressão 2 menos m vai ser negativa para x maior que 2 e vai ser positiva para cá. Positiva, positiva, positiva. E agora a gente vê quanto é que vai ser o sinal do resultado. Olha aqui, pontos críticos 0 e 2. Vamos deixar aqui o 0 e o 2. Para m igual a 0, você vai ter aqui um valor 0. Para m igual a 2, você vai ter um valor proibido. E o sinal, positivo ou negativo? Isso vai ficar assim. Para m maior do que 2, você vai ter a divisão de 2 negativos, vai dar um resultado positivo. Nessa região aqui, de 0 até 2, você vai ter um número negativo dividido por um número positivo, o resultado vai ser negativo. Antes do 0, ou seja, para m menor do que 0, você vai ter 2 positivos sendo divididos, então o resultado aqui vai ser positivo. O que você quer? Que a soma seja positiva. Então a soma vai ser positiva em qual região? Você vai ter positivo aqui, vamos marcar aqui uma reta para indicar esses valores. Nós vamos ter positivo para m maior do que 2, então vamos deixar aqui bola aberta, porque m não pode valer 2. E vai ser positivo aqui. Positivo aqui. Aqui vai ser negativo, não interessa. Aqui, positivo. Então vamos deixar aqui bola aberta, porque eu não quero 0, né? E eu vou ter positivo também nessa região, para m menor do que 0. M menor do que 0. Então, obrigando o produto a ser positivo e a soma a ser positiva, nós vamos ter como resultado a interseção desses dois intervalos aqui. M compreendido entre 0 e 2, e aqui, observe que eu coloquei na mesma escala, na mesma linha, tá vendo? Eu respeitei isso. Para essa soma ser positiva, eu tenho que ter o m maior do que 2 ou o m menor do que 0. E agora eu tenho que fazer a interseção desses dois trechos. O que vai ser essa interseção? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar essa linha aqui que eu já marquei e vou pegar essa linha de cima e vou desenhar ela de novo aqui embaixo, tá? Só para ficar mais fácil de visualizar. Aqui é o menos 2, né? Então, a solução dessa inequação, estamos colocando ela repetida aqui embaixo. Pronto. E a solução dessa outra inequação, já estamos colocando ela aqui. Bom, o que vai dar a interseção dessas duas condições? Que eu tenho que fazer isso e isso. Eu tenho que obrigar o produto a ser positivo e a soma a ser positiva. Então, a interseção dessas duas condições. O que vai dar essa interseção? Ó, aqui não tem interseção, porque tem um, mas não tem o outro. Aqui também na bolinha, é sem bolinha aqui e sem bolinha aqui. Aqui tem um, mas não tem o outro. Agora, nesse trecho, é quando você tem os dois
de forma simultânea, né? Ou seja, você vai estar obedecendo às duas condições. Então, qual é a minha interseção dessas duas soluções aqui? É só nesse trecho, daqui até aqui. Essa é a interseção. Que intervalo é esse? Esse intervalo vai de -2 até o zero, né? Esse aqui é o zero. Então, esse aqui é o -2, e isso aqui é o zero. Então, a interseção desses dois intervalos é esse aqui, de -2 até zero. Agora, não acabou ainda. Eu tenho ainda que fazer a interseção com essa condição aqui, resultante do delta maior que zero. Fazendo o delta maior que zero, encontramos que o m tem que estar ou abaixo de menos raiz de 2 ou acima de mais raiz de 2. Vamos colocar essa condição aqui nessa mesma escala. Olha só, onde é que estaria o raiz de 2 e o menos raiz de 2 nessa escala? O raiz de 2 é 1,41. Aqui é o zero. Então o raiz de 2 estaria mais ou menos aqui. Aqui seria o raiz de 2. E aqui seria o menos raiz de 2, que é menos 1,41. Então, se a gente for desenhar tudo na mesma correspondência, eu tenho que colocar o raiz de 2 aqui. Ó, raiz de 2 é esse ponto aqui. E aqui é intervalo aberto. Então, bola aberta para cá. E o menos raiz de 2 está aqui. Ó. Menos raiz de 2 está aqui. Como é que é o meu intervalo? É de menos infinito até menos raiz de 2. Então é isso aqui, ó. E de raiz de 2 até mais infinito. Então é isso aqui. Então a gente escreveria esse intervalo é de menos infinito até menos raiz de 2, união com raiz de 2 até infinito. Pronto, tem que fazer a interseção disso tudo. Por quê? Que são condições simultâneas. Até agora, isso aqui é para que as raízes sejam positivas. Deu esse intervalo aqui, de -2 a 0. Agora, esse outro intervalo, para que ele serve? É para as raízes serem reais e distintas. Então, eu tenho que fazer a interseção desse intervalo com esse intervalo. O que vai dar a interseção desses dois? Qual é a região que vai servir? A região que está simultaneamente preenchida, né? Ou seja, essa faixa aqui, que ela vai de quanto até quanto? Ó, ela vai desde esse ponto aqui, que é -2, até esse ponto aqui, ó, que é menos raiz de 2. Essa é a região que obedece a todas essas condições. Para cá não serve, né? Porque você não tem os intervalos de forma simultânea aqui. E para cá também não serve, porque você tem esse intervalo, mas você não tem o de cima. Então essa aqui é a solução. O m pertence ao intervalo de -2 até menos raiz de 2. Então a nossa equação do segundo grau, ela fica diferente de acordo com o valor do m que a gente coloca, né? A gente encontrou uma solução para que a gente tenha duas raízes positivas e distintas, reais, né? A gente tem que ter o m compreendido entre -2 e menos raiz de 2. Essa foi a solução que a gente encontrou com os cálculos. Agora eu vou fazer uma demonstração rapidinho aqui, só para a gente visualizar o que está acontecendo. Nós colocamos uma parábola com a fórmula igual à equação do problema. Na verdade, a equação não é sinônimo de parábola. A equação seria quando que aquela parábola vale zero. Ou seja, os pontos onde a parábola corta o eixo x correspondem às raízes. Aqui a gente tem um controle para aquele parâmetro m. O m eu deixei ele variar de -5 até +5. E aí vamos ver o que acontece. A gente quer que tenha raízes reais. Aqui eu tenho raízes reais, só que eu não tenho as raízes positivas. Ó. Eu tenho aqui uma raiz positiva, mas a outra é negativa. Tá?
Então, eu coloquei desde o menos 5, vou diminuindo. Ó. Eu continuo tendo raízes reais, só que uma está positiva e outra é negativa. Estou variando o valor de m. Então, mudam os parâmetros todos da parábola. Mudam as raízes, muda até a concavidade da parábola. Ó, chegou ali, a parábola agora está com a concavidade voltada para cima. Porém, as raízes, eu tenho uma raiz negativa e aqui uma outra raiz negativa. Mas eu vou continuar mudando o valor de m. Agora eu estou com duas raízes negativas. Olha ali, agora eu estou sem raízes reais. A parábola não está mais cortando o eixo x. Quando a parábola não corta o eixo x, quer dizer que a gente não tem raízes reais. Ali a gente está com m igual a 0,65, 0,6, 0,4, 0,3, ainda sem raízes reais. Eu estou diminuindo mais ainda o valor de m, e aí olha só o que acontece, a parábola está se aproximando aqui do eixo x. Vai chegar uma hora que ela vai tocar o eixo x. Adivinha quando é que vai ser? Olha o valor de m, 1,4. Menos 1,4, na verdade é menos 1, é difícil colocar o valor exato no programa. É menos raiz 2, né? Raiz 2 é 1,41, 42, etc. Então, nesse instante aqui, para esse valor de m, que é menos raiz de 2, a gente já tem a parábola começando a tocar o eixo x. Mas a gente quer que ela toque o eixo x em dois pontos. Ou seja, o problema aqui é que a gente tenha raízes reais e diferentes. Então, eu estou aqui com raízes reais e diferentes para esse valor de m aqui, menos 1,5. Eu posso continuar mexendo no valor de m? Ó, eu continuo tendo raízes reais e diferentes e positivas, né? Ó, positivo, positivo. Vai chegar uma hora que ela vai começar... Ó, o que aconteceu? Quando o m está se aproximando de menos 2... Ó, o m já está menos 1,95. O que vai acontecer? Essa raiz aqui ela vai se aproximar de zero, tá vendo? Você vai ficar com uma raiz positiva, mas a outra raiz já vai deixar de ser positiva. Ela vai virar zero, depois ela vai virar negativa. Ó, negativa, tá vendo? Uma raiz positiva e uma negativa. Quando que ela cruzou aqui o zero? Foi justamente no m igual a menos 2. Olha lá, no m igual a menos 2, você vai ter uma raiz positiva e a outra raiz já deixou de ser positiva, ela virou zero para m igual a menos 2. E o intervalo que a gente encontrou foi justamente isso, né? A solução do problema, o m tem que estar entre menos 2 e menos raiz de 2. Então, basicamente, é isso aqui que o problema pediu para você calcular. Claro, aqui você está vendo, o gráfico é muito mais fácil de visualizar o que está acontecendo, né? Mas a gente fez calculando mesmo, usando álgebra. Questões do ITA são muito mais difíceis do que as questões do Colégio Naval. Questões do Colégio Naval você tem 9 minutos para fazer. Nas provas do ITA, veja bem, isso aqui é uma questão discursiva do ITA. Você tem um tempo um pouco maior para fazer, inclusive são provas separadas, tem parte discursiva, parte objetiva, então você tem um tempo muito maior para resolver. Mas eu acho interessante mostrar porque você está exercitando os tópicos da matéria que cai no Colégio Naval. Claro que não vai cair no Colégio Naval uma matéria, uma questão exatamente assim, que peça para você que você tem que fazer tantos cálculos assim para resolver. Mas como exercício, você está treinando muitos tópicos aí do assunto, né? Função do segundo grau, etc. Inequações e tudo mais.